Dor crônica tem cura? Essa é uma dúvida bastante comum e eu já adianto que a resposta é sim. É possível se livrar de uma dor mesmo quando ela já se tornou crônica. Uma vez que uma pessoa recebe um diagnóstico de dor crônica, não significa que ela vai ter que conviver com aquela dor para o resto da vida. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê dessa afirmação e também vou falar qual é a diferença entre dor aguda e dor crônica à luz das evidências científicas. Vamos entender uma vez por todas o que é a dor crônica. Ao longo do tempo, tanto a comunidade científica quanto os clínicos vêm buscando uma forma de classificar os diferentes tipos de dor com a finalidade de facilitar as tomadas de decisão na prática clínica e também para permitir um aprofundamento nos estudos relacionados à ciência da dor. E uma das formas da gente classificar esses diferentes tipos de dor é através do tempo de duração dessa dor. Nós chamamos de dor aguda qualquer dor que dure menos de 3 meses ou que a dor esteja dentro do período esperado de cicatrização e regeneração das estruturas que podem ter sido afetadas por uma lesão. A título de exemplo de uma dor aguda, vamos pensar aqui numa pessoa que estava jogando futebol e ela fez uma lesão no menisco. E aí, para quem não sabe, o menisco é um tecido cartilaginoso que fica lá dentro do nosso joelho, que é responsável pela distribuição de carga e pelo amortecimento das cargas na articulação. E aí essa pessoa fez essa lesão no menisco e é esperado que dentro de um período de 6 a 8 semanas ela sinta dor proveniente dessa lesão. Isso é a dor aguda. Agora, se por algum motivo qualquer, após esse período, essa pessoa continuar sentindo dor, aí nós já podemos dizer que ela está diante de uma dor crônica. Sendo assim, a dor crônica ela vai ser qualquer dor que persistir pelo tempo esperado de cicatrização e regeneração das estruturas afetadas pela lesão, ou quando essa dor, por qualquer motivo que seja, persistir por mais de 3 meses. Percebe que a diferença entre a dor aguda e a dor crônica é simplesmente temporal. Essa é uma classificação que leva em consideração o tempo de persistência dessa dor, independente da origem da dor, dos fatores que possam estar associados a essa persistência da dor e até mesmo a gravidade da dor. Então, a gente vai pensar exclusivamente nesse tempo de persistência e também é importante a gente reforçar, visto que é o tema aqui do nosso vídeo, que mesmo as pessoas que têm dor crônica, é possível que elas fiquem sem dor se elas estiverem diante de um tratamento adequado. Mas você pode estar se perguntando por que tantas pessoas afirmam que dor crônica não tem cura? E a grande questão é que muitas pessoas acabam utilizando esse termo dor crônica de uma forma genérica, quando na verdade eles querem se referir a um determinado tipo de dor crônica. É como se esse termo fosse um termo guarda-chuva que abrange diferentes tipos de dor crônica. Então, assim como a gente tem a distinção entre dor aguda e dor crônica, dentro da dor crônica a gente também vai ter diferentes tipos de dor que também têm uma forma de serem classificadas. E aí a gente vai chamar de dor crônica secundária essa dor que a gente falou que ela está relacionada com alguma lesão potencial ou real e que ela perdura por mais tempo do que o tempo esperado de cicatrização daquelas estruturas.
Assim como no exemplo lá da lesão do menisco que a gente comentou, que a dor persistiu por mais do que as 8 semanas que eram esperadas. Então, nesse caso, a dor ela é um sintoma de alguma outra coisa que está acontecendo ali no nosso corpo. A gente tem um segundo tipo de dor crônica que a gente vai chamar de dor crônica primária. E nesse caso, a dor ela é a própria doença. Um exemplo bastante clássico que vocês conhecem é a dor da enxaqueca, a dor da fibromialgia, a dor de doenças relacionadas com assoalho pélvico, como por exemplo a endometriose. Então a gente vai ter algumas condições de dor crônica que estão associadas a essas doenças e a gente vai entender a dor como sendo a própria doença. Essa classificação de dor crônica primária e dor crônica secundária, ela é bastante recente na literatura. Ela foi proposta pela Organização Mundial da Saúde em 2019 pelo CID-11, que é a classificação internacional das doenças, que já passou aí pela sua 11ª revisão. E é lá no CID-11 que a gente tem essa classificação de dor enquanto doença, que é a dor crônica primária, e a dor crônica secundária, que é quando ela está relacionada a um sintoma de uma outra questão, de uma outra condição de saúde. Respondendo então a nossa pergunta se a dor crônica ela tem cura, quando a gente está diante de uma dor crônica primária, que é essa, que a dor é compreendida como sendo a própria doença, de fato a dor não vai ter cura. Mas é importante a gente ressaltar aqui nesse vídeo que, apesar disso, quando essa pessoa está submetida a um tratamento adequado, que ela está bem orientada pelos profissionais de saúde, é totalmente possível que ela fique sem dor e até mesmo quando essa dor surgir, essa dor ser de intensidade baixa e não ser aquela dor incapacitante. Uma forma simples da gente entender isso é a gente comparar essa dor crônica primária, que é essa que a gente entende a dor como sendo a própria doença, com outras doenças crônicas, como por exemplo a hipertensão arterial. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês outras vezes e eu gosto dele porque ele é bastante esclarecedor. Então vamos pensar aqui comigo. Quando uma pessoa ela tem hipertensão arterial e ela está bem tratada, bem orientada pela equipe médica, pelos profissionais de saúde em geral, ela vai ficar com uma pressão arterial completamente estabilizada. Então, uma vez tratada, a pressão dela é normal. Mas alguma coisa pode acontecer em algum momento específico que essa pessoa vai experimentar um pico dessa pressão. Essa pressão vai subir um pouco mais, seja porque o tratamento não está adequado, seja porque ela passou por um estresse exacerbado, por uma preocupação, um momento ali que fez com que essa pressão aumentasse. A mesma coisa acontece com a dor crônica enquanto doença. Uma pessoa que está bem tratada e bem orientada pelos profissionais de saúde, ela pode estar com essa dor completamente estabilizada, tendo inclusive uma dor zero, né, estando totalmente sem dor, mas a doença ela existe e alguma coisa pode acontecer, várias coisas podem acontecer, que vão fazer com que essa pessoa experimente um escape de dor, né? Uma fase de agudização, de uma maior intensidade dessa dor, mas essa dor não necessariamente também vai ser uma dor incapacitante, uma dor que vá impedir que essa pessoa faça as coisas que são importantes na vida dela. Então, o que é importante ficar claro aqui é que, uma vez que essa pessoa está bem tratada, ela não vai ter uma cura dessa dor crônica, mas ela pode sim ficar totalmente sem dor. Em resumo, a diferença entre a dor aguda e a dor crônica
é uma classificação estritamente temporal, relacionado ao tempo de persistência, de duração dessa dor. E nós temos diferentes tipos de dores crônicas e nós agrupamos essas dores em dois grandes grupos, que é a dor crônica primária, quando a dor é compreendida como sendo uma doença, e a dor crônica secundária, que é quando a dor ela é um sintoma de alguma outra condição de saúde. E independente de qual é o tipo de dor crônica que uma pessoa tenha, é possível ela ficar sem dor e ter uma qualidade de vida quando ela está bem tratada e bem orientada pela equipe de saúde. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!